Vamos falar um pouco, então, da geopolítica global, né? Quais são os centros de poder mundial? Aqueles centros que muitas vezes se conjugam em polos de poder. Então, como centros de poder mundial, nós temos os Estados Unidos, Reino Unido, a União Europeia tendo o carro-chefe França e Alemanha, e temos o Japão, vamos dizer assim, os aliados ocidentais e mais o Japão. Temos ainda como centros de poder mundial a Rússia e a China e os dirigentes globais, a oligarquia financeira global, né? E um centro de poder em ascensão que é a Índia. Quais são as áreas de conflito atuais? A Europa Oriental, quando eu falo atual, já vem de algumas décadas, né? O conflito dos Balcãs, né? Que herdou o conflito da Segunda Guerra Mundial, tudo na Europa Oriental, e agora continua na Europa Oriental, uma das áreas de conflito, né? E no Oriente Médio e na Ásia Central, são também áreas de conflito. No Sudeste e Este Asiático, ali na área dos oceanos Pacífico e Índico, e o Mar do Sul da China, que não é Mar da China, é Mar do Sul da China, mas parece que a China cortou o do Sul. O espaço, o ciberespaço e o campo econômico e financeiro global, onde estão aí os dirigentes globais, com muita força econômica e financeira, capaz de influir, inclusive, nas grandes potências, nesses centros de poder. Como áreas de conflito no futuro, eu colocaria a África, né? Lembrar-se que já existe um objetivo chinês, ele já tem uma base aeronaval no Djibouti, na costa oriental da África, e quer, já reconhecido esse desejo, já identificado por um comandante militar da OTAN, na costa ocidental africana, possivelmente Angola ou Nigéria, Namíbia, etc. Outra área de conflito, esse era um conflito futuro, o Oceano Ártico, porque com as condições, melhorando as condições de navegação, caso se confirme uma fase de aquecimento global, não estou dizendo que é terminante, mas o Oceano Ártico passa a ser uma área de circulação de riquezas, né? E o continente antártico, cujo o Tratado Antártico vai ser revisto no final da década de 2040, né? E o espaço sideral. Então, são áreas de conflito futuro, e aí eu coloco também a América Latina e o Atlântico Sul, particularmente com a projeção da China, da Rússia e alguns outros seus aliados, como, por exemplo, o Irã, e um que está ainda, de certa forma, neutro nesse jogo do poder, que é a Índia, mas que também vai se projetando na América Latina e na América do Sul. Ora, esse mundo de conflitos que estava lá do outro lado, hoje, principalmente na Europa Oriental, no Oriente Médio, na Ásia Central, no litoral Indo-Pacífico e no Mar do Sul da China, esse mundo de conflitos lá do outro lado, com a globalização que tornou o mundo pequeno, esses centros de poder, Estados Unidos, Japão e União Europeia, Reino Unido, de um lado, Rússia e China do outro, esses, inclusive a Índia, esses centros de poder estão chegando na América do Sul exatamente no nosso entorno estratégico. E o que acontece quando esses centros de poder entram em disputa? Em todas essas disputas que tem na Europa Oriental, Oriente Médio, tem dois ou mais desses centros de poder. Pois bem, eles agora estão dentro do nosso entorno estratégico, que é Atlântico Sul, América do Sul e Caribe, Costa Ocidental Africana e Antártida. Eles, dentro do nosso entorno estratégico, se eles entrarem em poder, em conflito, em disputa, lógico que vai sobrar, vamos chamar assim, entre aspas, para os condôminos do nosso entorno estratégico, inclusive o Brasil. E o pior não é se eles entrarem em conflito, não. É se eles entrarem em acordo, como fizeram para partilhar a África, lá no Congresso de Berlim, em 1884, 1885, e a própria China, a partir dos anos 1850, durante um século. Que eles partilharam esses países, né, de modo a não ter apenas a ocupação, e às vezes nem ter a ocupação, mas sim ter ingerência e influência, de modo a ter a maior parte dos bônus do que eles produzem, sem ter o ônus da administração. Então, eles, em nosso entorno estratégico, eles são uma ameaça à nossa soberania, na Amazônia, etc. Então, vamos ver agora quanto, na geopolítica ainda, como estão sendo confirmadas as teorias geopolíticas dos precursores dessa ciência no mundo. Em 1898, Mahan destacou a importância do poder marítimo para a hegemonia mundial. Mackinder, em 1904, destacou a importância do poder terrestre,
Então ele visualizou o Heartland, que é ali onde está a Eurásia e que é dominado pela Rússia. Então quem dominasse aquele Heartland teria condições de segurança de se expandir. E aí vem mais tarde Spykman, em 1942, e cria a teoria das fímbrias. Disse, não, quem dominar o Heartland, ele tem que ser controlado e, digamos assim, cercado exatamente nessa região aqui, que tomou o nome de fímbrias, que são a Europa Oriental, o Oriente Médio, e aí estendendo a Eurásia pela China, é uma extensão da Eurásia para a China, para o Heartland, a China também está cercada. Se vocês pegarem o mapa, vão ver que a quantidade de bases dos Estados Unidos, seus aliados, ou de países aliados aos Estados Unidos, que pegam da Europa Oriental, vão descendo pelo Oriente Médio, Ásia Central, aí temos a Índia, aí temos o Vietnã, Índia e Vietnã são oponentes da China, temos a Indonésia, Filipinas, temos Taiwan, temos Japão, temos Coreia do Sul. Isto é um cerco exatamente a essa região. Essa é a teoria de Spykman das fímbrias de 1942 e que deu origem à estratégia da geopolítica da contenção de Keegan, que se os Estados Unidos dominassem essa região, controlassem essa região, impediriam a expansão do Heartland de Mackinder, onde a dominância era da Rússia e agora tem uma combinação de Rússia e China. Temos também uma outra teoria geopolítica que se confirma, que é a teoria de Arnold Toynbee, o inglês, de 1934, que é do desafio-resposta. As nações que tivessem lideranças e povo que enfrentassem os desafios, vencessem os desafios, mesmo com derrotas, se continuassem enfrentando os desafios e vencendo os desafios, elas prevaleceriam no mundo. Basta ver quem são as nações que pautam a agenda global, que ditam os rumos do mundo. Todas elas viveram em guerra e as suas sociedades, sua liderança e povo venceram os desafios. E nós, Brasil, estamos diante de desafios e não estamos vencendo esses desafios. Aí depois vem vários autores que criam diversas teorias calcadas em blocos de países que tivessem expressão importante nos campos político, militar, econômico e civilizacional. E aí nós vemos as teorias dos blocos, e eu quero colocar aqui como eu extraí dessas teorias dos blocos um resumo. A multipolaridade relativa é uma multipolaridade nos campos político-militar. Nós temos um bloco, né? Um polo alfa, que reúne Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia, tá aí a OTAN. E outros países do Pacífico, como Coreia do Sul, Filipinas e Austrália. Já tem até um novo bloco político-militar, que é o AUKUS, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Esse é o polo A. O polo B, China e Rússia. Essa aliança China e Rússia, eu diria que ela é para médio prazo, porque Rússia e China sempre foram oponentes, adversários e antagônicos. A eles se soma a Coreia do Norte, o Irã e Paquistão e outros. Temos como emergentes nessa teoria dos blocos, podendo estar em um ou outro bloco ou buscar uma maior autonomia, a Índia e, quem sabe, como interrogação, o Brasil. Se nossa liderança e nosso povo tiver valor, grandeza para vencer os obstáculos que enfrenta. E temos uma multipolaridade relativa também no campo econômico. O campo econômico é estável, mas altamente influente. Instável, porque existem mudanças repentinas, mas é altamente influente, inclusive no campo político. Aí nós temos um polo C, a oligarquia financeira globalista, que são os mega investidores com extraordinário poder econômico financeiro e também com centros de estudo estratégico que traçam pautas e políticas para serem aplicadas pelas lideranças que esses dirigentes globais financiarem em cada país, inclusive nas potências. Esses dirigentes globais têm pautas próprias e, como o dinheiro não tem pátria, muitas vezes eles estão do lado de uma potência, outras vezes estão contra ela e do lado de outros. Mas essa elite financeira global, essa oligarquia financeira global, tem forte influência, embora esteja no campo econômico, no bloco econômico, na multipolaridade relativa do campo econômico, também tem forte influência na multipolaridade relativa do campo político-militar. Temos como polo C, então, os dirigentes globais,
Como polo D, está aí surgindo os BRICS, destaque para China, Rússia e Índia. O polo E, que seria o G7, o polo F, que seria o G20, e alguns avulsos como acordos regionais, Mercosul, ALCA, OPEP, OCX, etc. E aí eu vi que nos comentários, alguns comentários questionando se havia autonomia no regime militar. Autonomia completa é impossível, nem os Estados Unidos nem a China têm. Mas nós temos muito mais autonomia que hoje. Querem ver por quê? Os Estados Unidos não participaram do movimento 64. É uma mentira isso que diz que eles participaram. Eles não participaram. Pode ver, o Olavo de Carvalho mesmo apresenta livros publicados na Tchecoslováquia e em outros países da Cortina de Ferro, que dizem que não houve essa participação dos Estados Unidos no movimento de 31 de março. E até, sim, eles liberaram uma esquadra e essa esquadra retornou do Caribe. E eu me lembro que meu pai, que foi revolucionário de primeira hora com vários de seus colegas, dizendo: se essa esquadra americana desembarcasse no Brasil, eu me uniria aos comunistas para expulsá-los e depois voltava a combater os comunistas. Porque os problemas que acontecem aqui dentro têm que ser resolvidos por nós. Como foi na luta armada, em que nosso exército, a nossa marinha, nossa aeronáutica, nossos polícias, nossos órgãos de segurança pública, sem nenhuma ajuda da CIA ou de forças especiais, etc., venceram a luta armada no Brasil e a um custo muito baixo para o país. 434 mortos do lado deles, 119 do nosso lado. Então, o Brasil, os Estados Unidos pressionaram o Brasil para ir para o Vietnã, no início dos anos 60, depois dos 64. O Brasil não foi. Mas foi na República Dominicana, por quê? Porque se a República Dominicana se transformasse numa nova Cuba, era Cuba que exportava a revolução marxista para toda a América Latina. Teria mais uma força que seria a República Dominicana. Então, era interesse nacional evitar um regime tipo Fidel Castro na República Dominicana. Então, aquilo ali não foi por influência dos Estados Unidos. O mar de 200 milhas... Quem decretou o mar de 200 milhas, a revelia da reação dos Estados Unidos, do governo Nixon, que inclusive fez ameaças ao Brasil, e o Brasil manteve o mar de 200 milhas, foi no governo Médici. O Brasil rompeu o acordo militar com os Estados Unidos e passou a produzir armamento aqui e importar de outros países. O Brasil também criou a estratégia do integrar a Amazônia para não entregar. Quando começou o movimento naquela época, no final dos anos 60 ou 70, para a criação dos grandes lagos amazônicos, etc. E também o reconhecimento de Angola, o governo marxista de Angola, que libertou Angola de Portugal, o primeiro país a reconhecer foi o Brasil, governo Geisel. Tudo isso à revelia dos interesses dos Estados Unidos. Então não me venham dizer que nós não tínhamos autonomia no regime militar. A autonomia de 100% é impossível, nem os Estados Unidos têm hoje, mas nós temos muito maior autonomia do que temos agora.